Parece que o Japão ele manteve alguns costumes conservadores na hora de você disciplinar uma criança. Bom, pelo menos alguns professores aqui. Sabe quem só essa notícia que saiu no jornal Sankei, dia 10 de agosto de 2026, 6h47 da tarde. Uma professora foi repreendida por agarrar a bochecha de um aluno do segundo ano do ensino fundamental e enfiar um tomate cereja na boca dele durante o almoço. O aluno reclamou de dor de bochecha no caminho para casa. Então você vê que é só começar o dia de semana que o Japão ele começa a lançar umas matérias bem pérola para eu trazer aqui para vocês. É claro que essa é uma situação meio que rara até, você não. Bom, pelo menos via notícia você não tem tantas notícias se você for comparar com notícias falando mal sobre homens no mundo dos relacionamentos, mas quando você se refere a criança, é uma vez ou outra que você vê alguma brutalidade. Acho que a última brutalidade que ficou marcada foi o caso do menino que ele sumiu ali próximo de Gifu, eu acho. Eu não lembro agora, era um menino que ele sumiu e encontraram ele meio que desvivido no meio do mato. Mas eu não trouxe essa matéria porque tinha muita matéria já cobrindo o assunto. Aí eu pensei, pô, não tem tanta coisa, eu não vou falar sobre o assunto. Mas esse ponto que dessa matéria aqui eu achei interessante pela brutalidade que foi feito como eu posso explicar, adestramento da criança, esse meio de disciplina meio abrupto, porque não é algo muito comum dado os recentes discursos de pegar leve com criança, de não disciplinar na base da porrada, de viva o diálogo. Aqui, aparentemente, em algumas famílias japonesas ou entre a sociedade japonesa, você pode encontrar algumas pessoas ainda interessadas em dar umas boas bofetadas em criancinhas, caso elas estejam se comportando de uma forma não muito adequada. Só que nesse caso aqui, eu acho que ela exagerou um pouco, porque veja bem, vou entrar na matéria para vocês verem, porque a matéria parece ser meio curta. No dia 10, o Conselho Municipal de Educação de Fukuoka advertiu uma professora de 40 anos de uma escola primária municipal por castigo corporal. A professora pegou um tomate cereja da merenda escolar, enfiou-o à força na boca de um aluno no segundo ano e em seguida pressionou a cabeça e o queixo do aluno para que ele o mordesse. O aluno não sofreu ferimentos. Segundo o Conselho de Educação da cidade, em 22 de junho, enquanto dava aula, a professora chamou uma criança que estava prestes a jogar fora um tomate cereja que havia sobrado. Como a criança não respondeu, a professora agarrou o tomate pela bochecha com uma das mãos e o enfiou à força na boca da criança. A criança foi imediatamente obrigada a vomitar no banheiro, mas no caminho para casa chorava, reclamava que minha bochecha doía. O Conselho de Educação da cidade instruiu as escolas a não aplicarem a regra que obriga os alunos a terminarem toda a comida e a manusearem com cautela alimentos que podem facilmente causar engasgo, como tomate e cereja. O comunicado foi emitido no dia 10 para reiterar esses pontos. Então, aparentemente, em algumas escolas você tem uma regra para terminar toda a comida do prato. E eu acho curioso porque mesmo adultos japoneses, eles têm a tendência de não deixar nenhum restinho de grão de comida no prato. Eu fico surpreso. Minha esposa, ela é assim também. Eu não sei que tipo de tratamento eles tiveram, mas parece ser algo bem cultural daqui, que o prato ele fica limpo. Assim, se você está acostumado com a nossa cultura aí no Brasil, é fácil de você deixar um grãozinho de arroz, outro de feijão, porque é um pé no saco você ficar tentando pegar o grãozinho ali, e pode um tempo, dependendo da situação. Então muitas vezes é difícil você literalmente limpar o prato. Pelo menos comigo, eu não tenho paciência de ficar ali pegando grão em grão. E eu acho que tem mais pessoas que também não têm essa paciência. Só que aqui no Japão,
todo mundo parece ter esse, não sei se eu digo cultura ou vício de querer ciscar até o mínimo grão que fica no prato. É um negócio de louco, cara. E quando eu penso um pouco no meio disciplinar que está sendo aplicado ou foi aplicado nas gerações anteriores, eu fico um pouco assustado, pensando que raio será de trauma que eles tiveram que passar para seguirem essa regra a ferro, porque aparentemente talvez isso não vá ser bem percebido se você vier para cá e acabar deixando comida no prato. Eu acho que dependendo da família japonesa, eles podem acabar ficando meio cabreiro aí com a sua decisão de não comer toda a comida do prato, tendo em vista essa professora educando e disciplinando a criancinha ali na base da mastigada forçada, digamos assim. Então, é um meio de educação que um tanto peculiar, se você for comparar aí no Brasil. Acho que no Brasil não existe mais a questão de você ter uma atitude um pouco mais bruta com o aluno. Acho que o professor ele pode ser severamente repreendido. Hoje é muito fácil o aluno na escola virar aprendiz de prostituta e aviãozinho do tráfico, mas aqui no Japão parece que a disciplina ela é um pouco mais pesada, com castigos corporais. Eu acho que tá aos poucos mudando isso, mas alguns professores ainda mantêm os velhos costumes. Então, para mim, eu acho que vai ficar um pouco assim. Eu que vou ter criança aqui, eu vou ter que ficar um pouco com o olho aberto, porque esse tipo de comportamento ele pode de fato gerar alguns traumas se é um outro adulto realizando em uma criança. Eu acho que se for os pais, eu acho que ainda vá, porque é tarefa dos pais aplicar esse tipo de disciplina quando é uma regra válida, né? De repente o maluquinho ali, ele pegou uma faca e deu uma facada em um outro amiguinho, aí você tem que descer a disciplina na criança. Mas quando é uma situação onde o menino não quer comer um tomatinho, cara, aí você tá de brincadeira que você vai descer a lenha no menino porque ele não quis comer um tomatinho. Tipo, é uma ação um pouco desmedida. Você pode simplesmente tentar ir para o diálogo ou alguma ação nesse sentido. Eu não sei se caberia uma ação física. No meu caso, eu não aplicaria. Eu iria pelo lado de diálogo. Eu iria no olho por olho, dente por dente, se a criança tivesse feito alguma agressão física, como às vezes você vê na escola no Brasil. Eu lembro quando eu era estudante, escola pública, virava e mexia, eu via uma galera se espancando na ação de tirar sangue um do outro. Às vezes até a professora entrava no meio para dar umas porradas nos moleques que não conseguiam sentar a bunda na cadeira, mas a escola pública, cara, era um negócio assim descontrolado. Mas enfim, você vê a diferença cultural, você vê que aqui as crianças podem sofrer algumas repreensões pesadas, e é isso, o Japão nu e cru para vocês, senhores. Caso vocês curtem notícias do Japão, considere se inscrever no canal, deem o joinha para fortalecer e fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!